Nesse vídeo, a gente vai falar de um detalhe que muda tudo, porque se você reparou, o episódio, sim, traz revelações. Em Silo, o episódio 8, finalmente responde a pergunta que a série faz desde o primeiro minuto. Sim, por que essas pessoas vivem enterradas no subsolo? E a resposta, ela tá escondida numa conversa ali, uma conversa gelada entre um bilionário e uma perfuratriz gigante. O Per Stensen olha pro maior buraco que já viu e diz que aquilo é só o começo. Consegue entender o poder de tudo isso? Pois é, nesse vídeo a gente vai falar de muita coisa, tudo que eu assisti nesse episódio, que já tá lá na Apple TV, e teve muitos desdobramentos que a gente dá para comentar de teoria por aqui. E esse capítulo é muito importante porque é ele que abre o cofre da mitologia inteira de Silo, e os detalhes eu acho que conectam muita coisa, porque eles explicam quem construiu os Silos, por quê, e o que realmente acabou com o mundo lá fora. Tem um detalhe que eu acho que conectou sim o título do episódio com uma cena que estava lá na estreia da temporada. E o que eu já quero trazer primeiro aqui de detalhes para vocês, mano, é um detalhe quando o Daniel e a Ellen chegam no complexo de Paris Stance. Então a primeira explicação que ele dá para os Silos é enganosa, porque ele fala em sementes e compara com o banco de sementes ali de Svalbard, que é um cofre de verdade ali no Ártico, que guarda, assim, amostras de plantas do mundo inteiro para o caso ali de catástrofes. Só que se a gente for reparar bem, ele deixa escapar que a comparação vai só até certo ponto. E porque os silos não guardam ali só sementes de plantas, sabe? Eles guardam arte, literatura, ciência e principalmente guardam um tipo ali diferente de semente, tá, gente? Agora, isso claro que muda algumas coisas, como a gente entende o universo da série inteira, porque os silos nunca foram concebidos como prisão, eles foram construídos como uma espécie de arca de Noé da humanidade. Então, 50 silos, cada uma cápsula de sobrevivência para atravessar o fim do mundo e reprovar a Terra depois. E assim, tem um detalhe muito profundo que a história esconde, porque a frieza, eles discutem o apocalipse como uma reunião de negócio. O Stensen fala em trilhões de dólares, 5.000 funcionários, 100 pessoas por silo. E aí tem um detalhe que eu acho que assim, quem tem a ideia de baratear o projeto é o Daniel. Né? Ele sugere ali usar 50 perfuradores ali, perfuratrizes, né? E simplesmente abandonar cada uma no fundo do buraco, em vez de gastar uma fortuna para tirar elas de volta. Então, é uma piada de engenheiro que acaba virando uma decisão. E isso planta uma coisa sinistra. O apocalipse meio que foi projetado por gente comum ali, resolvendo problema de custo. E isso é o oposto ali de um arquétipo de vilão que a gente conhece, ou seja, um burocrata decidindo o fim do mundo numa planilha, e é isso que dá muito arrepio na construção da série, e eu acho que isso é muito intenso. Agora, tem um outro detalhe nisso tudo, tá no próprio título da série, que é Grey Gold, né, desse episódio, que é ali a gosma cinza. E por que esse episódio ele chama assim? O Per Stance lista todas as ameaças que o mundo enfrenta, que é ali guerra nuclear, colapso climático, pandemia, asteroide, IA, inteligência artificial, e ele crava qual ele mais teme. Ou seja, não é nenhum deles, é a nanotecnologia. Aqui está a sacada desse detalhe. A Grey Gold não é uma invenção da série. É um conceito muito real de as discussões hoje no planeta sobre nano, né? E a hipótese lá na série é a seguinte: nanorobôs que se autorreplicam sem controle. Resumindo,
né, e consumindo toda a matéria do planeta para se multiplicar, até sobrar só uma massa cinza sem vida. Ou seja, não é um apocalipse de explosão, é um apocalipse de dissolução, né? O mundo não termina com um estrondo, termina ali virando gosma. E ao dar esse nome pro episódio, a série tá colocando nas entrelinhas e pra gente ali qual é a ameaça do centro desse mistério. E assim, se a gente for olhar o argumento do Stensen, que é assustador, de tão lógico, a nanoarma não é só invisível, ela é barata. Então, ele sabia que o governo inimigo ia perceber que fabricar uma arma de nanorobô sai muito mais barato que uma bomba nuclear. E ele vai além, ele fala de um único maluco, né, o clichê do cara no porão da mãe fabricando ali a nano por $300 e derretendo o planeta inteiro. Assim, se a gente fosse acabar não é um delírio de roteiristas, né? Cientistas de verdade, eles discutem esse cenário. Ou seja, a série pegou esse medo real e transformou na origem dos silos ali. Então, vamos guardar sim, eu acho que esse conceito de nano, porque ele vai conectar com muitas cenas e com muitos caminhos aqui que eu acho que a gente já comentou, que a gente já traçou pela série. Agora, tem uns outros detalhes que eu acho importante da gente citar de cenas. Por exemplo, lembram da Charlotte, a irmã do Daniel? Pois é, aquela piloto lá na estreia da temporada, a gente falou aqui no vídeo 1, que atravessou uma nuvem estranha, que engoliu o avião dela em segundos. Pois é, esse episódio revela o que era aquela nuvem, era uma nanoarma iraniana. Sim, aquela cena da estreia que parecia só uma missão militar que deu errado, era essa espécie dessa gosma cinza que estava ali em choque e em construção o tempo todo. Então o episódio ele faz a gente reassistir toda a temporada inteira, de criar essas conexões, de plantar esses detalhes aí, de essas respostas que estão aparecendo. E tem mais coisa escondida. A missão da Charlotte nunca teve a intenção de dar certo, né? O objetivo era meio que provocar essa reação para revelar ali o quão avançada estava essa nano inimiga. E o plano B já estava assim, o plano B nuclear ali, ele já estava enterrado no túnel de 120 quilômetros embaixo do alvo. Então a Charlotte e o esquadrão dela foram ali um cavalo de Troia, né? Eles completamente descartável. Agora, um easter egg que eu acho que a série plantou, que eu estava lendo no Reddit, que eu queria compartilhar com vocês, e aqui é teorias mesmo, de acordo com a mitologia da série, que eu acho muito boa de referência, porque quando a Ellen recusa o projeto, ela chama o pessoal do do bunker de Morlocks. A gente falou isso no vídeo de recap do último episódio. Ou seja, não é nada aleatório. Os Morlocks são os personagens da máquina do tempo que vivem debaixo da terra. A gente falou super sobre isso. E aí, gente, e é uma referência que eles trazem do que os moradores de Silos viveram, que é ali o subsolo, enquanto a catástrofe está acontecendo lá em cima. E tem mais detalhe, né? O alecrim, a Charlotte e o Daniel, eles cheiraram alecrim, lembraram do frango, né? Do cheiro. E isso é uma conversa muito presente na série, que nos silos existe esse remédio do esquecimento, que apaga as lembranças das pessoas. Então o cheiro traz a memória de volta, do outro um remédio que apaga. Então, o mesmo tema, dois lados dessa mesma coisa que foi plantado, ou seja, as referências estão ficando cada vez maiores. Mas eu acho que o detalhe genial desse episódio, do último episódio, e dessas referências de respostas, é o espelhamento, né? Os silos, eles têm a poderosa ali, a construção dos silos, porque eu acho que isso ficou muito evidente pra gente, porque no passado, muita gente poderosa constrói os silos, porque tem pavor dessa tecnologia invisível capaz de apagar a humanidade, que seria a tal da nano. Então, tem muitas ironias,
e eu acho que a série está construindo essas respostas, a ver como tudo isso vai acontecer nesses próximos detalhes por aqui. Quero saber da opinião de vocês, deixe o seu gostei, o seu comentário, o seu se inscreva por aqui se vocês concordam com essas referências. Tamo junto e até o próximo vídeo.